Oi, gente. Estamos aqui para falar do Hierofante. Quando eu olhei essa carta pela primeira vez, eu senti um certo receio. Tô sendo bem sincera. Ela trata de um centauro, né? Meio homem, meio cavalo. Então, de início eu senti um certo receio, mas vocês vão ver que não tem nada. Tem gente até que sente medo, né? Ai, não gosto dessa carta, não. Tem uma história bem legal. Esse aqui é o Quiron. Ele é rei dos centauros, né? Não é à toa que ele é um centauro. Ele é um homem muito sábio, ele é um curador, um sacerdote, ele é educador de todos os heróis da mitologia, ele é bem sábio. Na carta, a gente tem Quiron dentro de uma caverna, o lugar perfeito para o estudo, ensinamentos espirituais. É algo natural, sem que o homem tenha criado. Tem aquele ditado, né, que Deus não precisa de monumentos para ser adorado. Em qualquer lugar a gente pode fazer uma oração, em qualquer lugar a gente pode rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e é justamente isso que essa carta vem trazer. Não importa onde você esteja, você não precisa ir num palacete, naquelas igrejas gigantescas, colossais. Você pode conversar com Deus em qualquer lugar que você esteja, tá? Em uma das mãos ele tem um pergaminho. Nesse pergaminho, na verdade, esse pergaminho ele representa a lei de Deus, tá? Na outra mão, Quiron faz um símbolo que antigamente significava bênção. Hoje, esse símbolo, eu vou aproximar aqui, ó. Hoje, esse símbolo é até parecido com aquele de heavy metal, né? Antigamente, ele representava, e até por alguns estudiosos hoje que continuam com a cultura, representa bênção, bênção de Deus. Se sair o Quiron nas cartas, pode representar até um professor, viu? Uma pessoa estudiosa, né? Um professor. Quiron é filho de Ixion. Ixion teve o filho com uma nuvem, né? Ixion é o homem, é o pai. E Zeus criou uma nuvem com formato de Hera. Tudo para que Ixion não tivesse acesso à deusa Hera em si, né? Então ele criou uma nuvem para que Ixion pudesse ter o relacionamento lá com ela, para que nascesse Quiron. Quiron foi educado por Apolo. Tem até a carta do Apolo aqui, Apolo, né? É o deus do sol. Adoro Apolo, adoro. A gente vai falar dele mais tarde. Bom, ele é filho de Apolo com Ártemis, que é a deusa da lua. Então, o sol e a lua, né? Por se mostrar bem estudioso, ele foi eleito o rei dos centauros, né? E ele tinha a obrigação de passar todos esses valores espirituais, o conhecimento dele, e principalmente o respeito da lei divina aos jovens gregos, né? Então, aqueles jovens príncipes gregos, todos eles foram ensinados pelo Hierofante, tá? Por Quiron. Ele conhecia o poder das ervas, das plantas, e por isso também era considerado como um grande curador, né? A única coisa controversa é que ele não podia curar a si mesmo. Foi dado o poder de cura para ele para os outros, não para si mesmo. Um dia, o amigo dele, o Heracles, ele foi visitá-lo em sua caverna, né, na sua casa, e acidentalmente o Heracles o feriu na coxa com uma flecha que estava envenenada, que ele tinha ganho uma batalha, foi mostrar a flecha e, sem querer, rasgou a coxa do Quiron. E o Quiron, então, ele não morreu porque era imortal, porque essa flecha estava totalmente envenenada. Mas ele foi obrigado a viver com essa dor, porque ele não podia se autocurar, né? Então, isso mostra pra gente, sabe aquele momento que a gente para e pergunta, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Esse é o Hierofante, é o nosso educador espiritual interno, é a nossa ligação com a intuição e com Deus, e com as coisas da Terra. Se você está passando por aquilo, é porque você tem que passar, tá? Muitas vezes a gente não consegue se autocurar, né? A gente consegue curar as outras pessoas. E muitas vezes a gente precisa passar por aquilo para dar valor ao sofrimento do próximo, né? Isso é muito importante. Muitas vezes me dizem, se a gente não aprende com amor, aprende com a dor.
É mais ou menos isso. Muitas vezes a gente não quer aprender da maneira mais fácil. A gente precisa sofrer para aprender, né? O importante é aprender. Não importa que seja do lado do jeito mais fácil ou não. O importante é aprender. É assim, o Hierofante, ele mostra a nossa ligação com Deus. Ele não significa religião, tá, gente? É somente você e Deus. Não é religião. E assim, que mais? Ele não pode se curar por causa dessa ligação, né? Ele tinha que entender a dor ao próximo. Esse sofrimento também mostra que ele precisava entender o valor da vida. É o que a gente passa muitas vezes, né? A gente só dá valor a algumas coisas quando a gente passa um sofrimento muito grande. Tem uma parte do livro bem interessante, esse eu vou ler. O homem não é totalmente animal nem totalmente divino, mas é uma mistura de ambos e deve aprender a conviver com os dois, né? Então a gente precisa ter o nosso lado animal e o nosso lado divino. Nós somos uma mistura disso. Se o Quiron, né, o Hierofante, aparecer em um jogo de tarô, pode representar a sua ligação com Deus. Você ou outra pessoa, né? Para quem tiver direcionado o jogo, né? Pode demonstrar essa pessoa procurando a Deus ou alguma ajuda alternativa. Essa ajuda, sim, pode significar uma igreja, um pastor, um padre, um mentor espiritual, até um psicoterapeuta, né? Tantos outros que podem nos ajudar. Tem o pessoal das outras religiões. Aqui, sim, é você buscar um caminho para lidar com Deus. Muitas pessoas colocam o seu joelho no chão, falam com Deus em casa, enfim, cada um tem o seu jeito. Isso é o Hierofante entrando na nossa vida, tá? E continuando a história do louco, o louco é que ele deixa de ser criança, passa a começar a entender um pouquinho melhor do que ele vai ter que enfrentar da vida. E aqui ele sabe que tem uma energia, né, divina que ele precisa passar a respeitar e confiar, tá? Então, em resumo, Hierofante é a nossa ligação com Deus, tá? É a nossa ligação com o Espírito. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, beijo.